Olá, gente. Seja bem-vindo ao nosso conversa de hoje, estudando o livro O Ministério do Pastor. Nós temos passado por algumas conversas excelentes no decorrer da nossa leitura e conversa sobre este livro, e o assunto de hoje também promete ser até um assunto extremamente importante. O assunto de hoje é orando em favor do nosso rebanho, orando em favor da nossa igreja local. Certamente, cada um de nós entendemos muito bem a importância de oração. Ninguém ia negar o papel e a importância de oração. Mas uma confissão honesta diz: na luz de tanta responsabilidade que um pastor enfrenta no ministério, está difícil negligenciar oração em favor das nossas congregações. Nós precisamos priorizar oração, porque a própria Bíblia diz que um aspecto fundamental do ministério de um pastor é oração. E para nos facilitar hoje nesta conversa sobre a prioridade de oração no ministério de um pastor na igreja local, vou passar neste momento a palavra para o pastor Marcelo, que vai ser nosso facilitador de hoje. Pastor Marcelo, muito bom dia e tu tens a palavra. Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos. Que Deus em Cristo nos conduza aqui nesse tempo que é muito rico, muito precioso, e que Ele também nos dê aí um bom tempo de edificação mútua, de nos capacite, né, a arcar com os desafios que temos tido aí ao longo dessas discussões, e hoje não vai ser diferente. Também seremos bem desafiados aí quanto à nossa vida e prática da oração. Bom, o pastor Mark fez uma bela introdução a respeito do assunto, e eu confesso aos irmãos que eu tive muita dificuldade em formular as perguntas, porque é muita coisa, tinha muita riqueza, e eu procurei, então, partir de um ponto mais prático. Então, as minhas perguntas de hoje, elas vão contemplar, claro, o que o autor, o Brian, diz no seu livro, mas também eu procuro trazer para a nossa prática ministerial, nossa prática de vida. Então, sendo assim, nós temos aí 6 perguntas para discutirmos aí nesse tempo, e eu já, sem mais delongas, eu quero passar aqui a primeira pergunta ao pastor Roberval, que foi o primeiro a entrar aqui, o primeiro não, o segundo, né? E terceiro, né? Primeiro Mark, depois eu, depois ele. A Bíblia diz, ou seja, a Bíblia é muito clara e enfática quanto à necessidade que temos de orar pelo rebanho de Deus. Você viu que o autor ele coloca inúmeros exemplos de homens que intercederam pelo rebanho. Nós temos Moisés intercedendo, nós temos Davi, temos o próprio exemplo do nosso Senhor Jesus intercedendo pelos seus discípulos. Depois temos os apóstolos também fazendo as suas intercessões, e chegando a nós, pastores, que também devemos seguir esses bons modelos, esses exemplos, e também orarmos pelo rebanho que Deus tem colocado ao nosso cuidado. Então, diante dessas palavras do Brian Croft, o que você pode comentar do que você leu ali no livro, e o que você poderia também acrescentar, pastor Roberval? E aí depois, fica aberto para qualquer um fazer as suas considerações, qualquer um que queira fazer algum acréscimo ou comentário, fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Bom dia, amigos, queridos pastores. Paz de Jesus sobre todos vocês. É uma alegria sempre estar aqui com vocês. E que tema desafiador, né? Na verdade, todo livro traz a cada semana aí um grande desafio para nós. E confrontadora, né? Também essa pergunta que você faz aqui, Marcelo, nos chama a atenção, né? De o que você pode comentar e acrescentar, tendo já essa consciência, tendo já
tudo que você expôs aí, eu acredito que o primeiro passo, aí eu falo a partir de mim, né, aqui a partir das minhas experiências pessoais, é vencer a procrastinação e perseverar. Primeira coisa, não ceder ao imediatismo, às pressões das questões urgentes, é de fato olhar para a oração com o olhar que a Bíblia dá. Observar a oração, esse ministério, esse serviço, esse ato de adoração, de relacionamento com Deus, como fundamental, muito importante para que a gente possa dar toda a sequência. O pastor Mark dizia aí que crer na suficiência da Escritura, né? E a Escritura nos aponta, nos orienta, nos dá um caminho, né? Oração. A oração ela é fundamental. E o que mais me abrindo o confessionário, né? Mais nos confronta, às vezes nos envergonha, eu falo por mim, é que nós sabemos de tudo isso e temos tanta dificuldade em vencer a procrastinação e perseverar, porque de tempos em tempos a gente dá uma arrancada, né? A gente mergulha num período, a gente caminha, mas perseverar, manter isso é que é o nosso grande desafio, né? Esse que é o grande desafio. Então é dependência, ouvir Deus, porque na oração você recebe a direção de Deus, você recebe descanso, você vence a ansiedade, porque você se deleita em Deus, você confia em Deus. É um exercício, né? É um exercício de uma disciplina, né? De piedade. É um exercício maravilhoso de relacionamento com Deus. E aí, vencendo a procrastinação e mantendo essa perseverança, algumas coisas importantes, e o autor aqui, de forma muito feliz, coloca para a gente, de estabelecer ações intencionais. Uma delas que eu observei aqui, achei muito importante, que é o que está em falta na minha vida, é a prestação de contas nesse ponto. É ter um grupo onde você presta contas, onde vocês mutuamente, onde nós mutuamente nos edificamos, prestamos contas uns aos outros, nesse sentido aí. Então, eu vejo isso, Marcelo. Para mim, o que eu posso acrescentar aqui, mostrar aí vencer realmente essa procrastinação. Amanhã, por que amanhã? Porque hoje tem algo muito importante para fazer e não vai dar. E nós já comentamos aqui outro dia sobre Atos 6, os próprios apóstolos no comecinho de tudo, estabelecendo isso como uma base bem firme, sólida, onde as necessidades, né, vieram de todos os lados ali, principalmente ali das mulheres gregas, e uma murmuração, uma necessidade, e os apóstolos não negaram a necessidade, não disseram que aquilo não era importante, porém, eles estabeleceram direcionamento, né? Eles organizaram, eles fizeram ali vamos dizer, uma sistematização. Ele disse, olha, levantem homens cheios do Espírito Santo para fazer tais e tais obras, porque nós, aqui da liderança, estaremos atentos, não podemos negligenciar o ministério da palavra e da oração. Então, ele coloca como algo que não pode ser negligenciado. Não pode. Então, a palavra, a oração, isso é o fazer a obra de Deus com Deus, né? Ouvindo Deus. E eu acho que foi o Eugene Peterson que disse sobre a oração, eu acho que foi ele disse assim, quando nós paramos de falar com Deus, nós começamos a falar como Deus, ou a falar de Deus. Quando deixamos de falar com Deus, passamos a falar de Deus. E é só uma questão de tempo para estarmos falando como Deus. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Então é isso, Marcelo. Muito bem, muito bem. Muito obrigado aí pela sinceridade, né, por abrir o coração aqui. Eu acredito que você não está sozinho.
tem outros, estamos juntos aí, estamos acompanhados com outros aí. Mas que Deus nos ajude a vencermos esse mal tão sorrateiro que é a procrastinação e muitas vezes a falta de perseverança. Mas fica aberto aí para qualquer outro irmão, qualquer outro dos pastores aí que queira fazer a sua colaboração, sua participação, comentando, acrescentando aí, enriquecendo o nosso diálogo aqui. Não gostaria? Pastor Carlos. Bom dia, graças e paz a todos, os amados pastores que estão conosco, você que está nos ouvindo. Eu creio que esse foi um tema que Brian colocou, eu diria, o dedo na ferida. E como dói. Como dói. Porque quando se faz uma introspecção pessoal, nós vamos ter a noção de que estamos muito aquém daquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Muito longe. Nós temos as nossas atividades. Eu, por exemplo, não estou em nenhuma atividade momentânea, pois que retornei do campo, mas eu creio que esse relacionamento com Deus, ele é vital e importante em todos os, quer seja nossa vida pessoal com Ele, quer seja a nossa vida ministerial, quer seja a nossa vida diante de uma comunidade da qual estamos inseridos. E eu creio que só haverá essa proximidade de Deus quando houver uma intimidade. Eu creio que nós estamos pensando muito, talvez, agindo muito, até falando muito, quem sabe, né? Porém, não estamos tendo um tempo de qualidade com aquele que é Senhor de todas as coisas, Senhor da obra, que é Deus. João 17, para mim, é um ponto vital em que o próprio Senhor Jesus ele vai demonstrar isso numa intimidade muito pessoal com Deus. Ele não vai tomar uma decisão, por isso ele se retirava, por isso ele se afastava daquele momento de burburinho, de pessoas, de necessidades de um, daquilo, de lá, e corre para cá e faz, e, enfim. Eu sei que o pastor ele é abalado por diversas coisas que estão envolvidas no ministério, mas eu tenho que, para mim, a cada tempo que passa, nós estamos perdendo aí essa intimidade com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a intimidade sem reverência, ela é nula. Deus não é alguém corriqueiro que nós podemos simplesmente se achegar de qualquer forma e de qualquer maneira. Eu sei que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, porém eu acho que reverência é algo muito sério, até na nossa vida pessoal. Como é que eu converso com Deus? Como é que eu me coloco diante do Senhor? A igreja, como ela se porta diante quando ela está na casa do Senhor? A casa não tem importância pelo aspecto geográfico e físico dela, mas a casa é muito importante por aquele que está naquele momento sendo invocado e de que forma ele está sendo invocado. Então, eu acredito nisso, que essa intimidade ela tem que ser muito maior, muito. E Brian é muito feliz nessa colocação, porque quando eu leio, começo a fazer essa leitura, eu me olho e digo assim, tá vendo? Às vezes é bom nós lermos, às vezes é bom nós compreendermos, às vezes é bom nós falarmos, pregarmos, mas e a vida, que é a essência de todas as coisas? Como é a nossa vida com Ele, como é o relacionamento com Ele, como é o nosso dia a dia. E eu creio que é isso, irmãos. A oração, como o pastor Mark bem colocou, ela é bíblica. E ela é fundamental e sempre foi em todos os pontos da vida de todos aqueles que Deus os chamou. Afinal de contas, ser santo, porque Ele é santo, já é uma forma de se prostrar diante dEle, se colocar diante dEle, de buscar a face dEle, de entender que, como Jesus bem disse em João 15, né? Sem mim,
Você pode ser tudo o que quiser no mundo, menos ter uma intimidade, um relacionamento e buscar o favor de Deus. Então, acho que é isso. Nesse momento, a minha visão é essa aí. Eu acho que nós precisamos olhar, talvez a minha lente distorcida em relação à vontade de Deus. Então, eu preciso que ele seja o meu hospital, me coloque uma lente do qual eu possa ver, enxergar realmente qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém, pastor Carlos. Amém. Muito obrigado aí pela Pastor colaboração. Marcelo, Sim. uma observação aqui. No início deste capítulo, o pastor Croft, ele lança o desafio. E só contemplando essa questão, como eu falei, ninguém nega a importância. Todo mundo concorda. Mas o ponto duro é a prática. A prática. Ninguém tá. Isso não é uma conversa teórica. Como está a prática? E como o pastor Roberval já falou, confessando nossos pecados, eu tenho passado uma vida, na minha opinião, muito fraca na área de oração. Fraca. Eu sou forte, eu sou forte em estudar sobre oração. Muito disposto de estudar e muito disposto de contemplar. Mas orar. Fraco. E o que aconteceu na minha vida, eu coloquei um pouquinho da minha história ali, e eu tive um momento de crise com Deus. E a questão simplesmente foi: você queria levar a sério a sua vida de oração quando? Se você não vai fazer isso no meados de 50, quando eu tive este encontro com Deus, você está pretendendo até desembocar quando? Quando chegar ali na presença de Deus, você vai começar a orar e adorá-lo? Meus irmãos, não há desculpa. É uma falta de conhecimento verdadeiro de Deus. E não esqueça, a Bíblia não conhece esta visão ocidental que pode entender coisa na cabeça que não impacta do coração. Isso não é um pensamento bíblico. Isso é o homem ocidental colocando suas ideias. A Bíblia só conhece alguma coisa. Aquele que você entende aqui, impacta aqui. Senão, você não entendeu aqui. É todo ser humano sendo impactado. Senão, de fato, você está falando sobre coisa que não é bíblico. Então, eu tive esta crise que eu preciso fazer mudanças na minha vida. E eu tive até mais um desafio alguns anos atrás, fazer mais mudanças. As coisas estão melhorando na minha vida. Eu queria dizer que eu faço isso com alegria, espontaneamente, com uma dinâmica que não exige muito esforço na minha vida. Mas não esqueça aquelas palavras. Eu não sou pentecostal, mas se fosse, eu diria palavras proféticas do pastor Roberval. É perseverança e prioridade, gente. Não tem outra receita. Gente, priorize. Eu vou falar mais sobre isso durante o decorrer, algumas dicas que têm me ajudado. Eu estou colocando ali já no nosso grupo do WhatsApp alguns livros da perspectiva batista, aquele artigo da Colisão do Evangelho. Isso é do Dr. Donald Whitney, professor da espiritualidade evangélica no Seminário Batista do Sul, em Louisville, Kentucky. Então, existem recursos ali. O que nós precisamos fazer é conhecer melhor e priorizar a prática e a perseverança na prática. Aí isso foi o grande desafio que eu recebi naqueles primeiros
as primeiras páginas da nossa leitura. Amém, pastor Mark. Muito obrigado, viu? É sempre uma riqueza muito grande ouvi-lo. Pastor Bruno, você levantou a mão, fique à vontade. Eu estava pensando aqui, eu acho que o que atrapalha a gente um pouco, eu vou falar de nós batistas, né? É um pouquinho da nossa cultura, né? Eu sou um ser híbrido, vamos dizer assim, porque eu fui nascido e criado numa igreja batista tradicional, tá? Relativamente tradicional, e todos os meus tios e tias são assembleianos, né? São assembleianos. Então a gente até brincava, né? Quando eu falava do culto, eles falavam que o nosso culto era muito frio. E a gente brincava com ele, eu falava que Deus opera nos dois lugares, né? Mas na Batista ele opera com anestesia e na Assembleia ele opera sem anestesia, por isso que tem mais barulho, né? Então a gente brincava e tal. Mas uma coisa que eu percebo, eu acho que é uma questão cultural. Sempre tem aquele embate, né? Não, porque essa igreja aqui é a igreja da Bíblia, da Escritura, e lá é a igreja do poder. E a gente vem com isso, e eu acho que esse aspecto, ele é um aspecto que atrapalha um pouco a gente, porque a gente tem uma cultura, e eu não duvido aqui que provavelmente se você pegar 100 pastores batistas, eles não vão ter dificuldade de passar 10, 12, 15 horas estudando um texto bíblico para pregar. Não vai ter, faz parte da cultura, né? Enquanto se você pega ali um assembleiano, ele vai gastar essas 10, 12, 15 horas, muitas vezes, em oração. Então, acho que é um aspecto, talvez, de nós aprendermos, porque muitas vezes a gente é muito rápido em criticar algumas denominações mais pentecostais e neopentecostais, né? E eu acho que esse aspecto da oração é um aspecto que eu admiro das denominações pentecostais, vamos chamar pentecostais tradicionais, né? Aquelas pentecostais mais antigas, né? Eu acho que é interessante a gente olhar e aprender, né, como isso é importante, né, e até por uma questão de sobrevivência, né. Eu acho que encontrar esse equilíbrio, eu não me lembro quem foi o autor, eu, se não me engano, foi um missionário, perguntaram para ele o que era mais importante, né, a Bíblia, a palavra, a oração. Aí ele comparou com um pássaro, né, e falou assim, qual é a asa mais importante do pássaro, a direita ou a esquerda, né? Então é interessante a gente olhar e eu acho que nós precisamos trazer para a prática aquilo que a gente já tem na teoria, não é? A gente entende a importância da oração, mas eu acho que a nossa cultura de falar assim, não, ó, quando a gente fala de tempo, né? Eu não tenho tempo para orar porque eu tenho outras coisas. O que eu estou dizendo? Que a oração ela não está entre as coisas mais importantes. E talvez a gente aprendeu isso na nossa vida. O mais importante é eu estudar o texto para não falar besteira. Às vezes o mais importante é eu visitar, eu estar presente, é eu estar nas reuniões. Então acho que esse aspecto cultural é uma coisa que a gente precisa revisitar para criar essa cultura e esse hábito de oração. Muito bem, pastor Bruno, obrigado. Aí você foi cirúrgico agora, porque você me deu a introdução para a pergunta 2. Eu tirei, tem tudo a ver com o nosso assunto, mas eu tirei desse livro aqui, ó, do John Piper. Irmãos, nós não somos profissionais, e tem um capítulo aqui, o 2, que ele fala sobre oração, e esse ponto do livro literalmente me deixou, me derrubou de joelhos no chão aqui em casa, em oração e lágrimas e tal. Então eu falei, eu preciso trazer, não o livro, porque não é ele que nós estamos estudando, mas esse ponto da pergunta 2, eu quero passar para o pastor Melquisedeque. Você me ouve, pastor? Sim. Que ele trabalha nesse livro aí a questão dos substitutos sagrados, né? Que muitas vezes nos tiram o foco
do que é essencial, do que é principal, fundamental. E é o que o Bruno colocou. Às vezes a gente não coloca a oração como prioridade, como algo fundamental na nossa vida. Eu vou ter aqui ativar o Pastor José Cícero, Hoje não. é só puder desligar o áudio aí, por favor? Obrigado. E às vezes a gente coloca outras coisas, né? Ah, vamos visitar, vou ter que ler um livro, vou ter que fazer aquilo. São coisas legítimas, boas. Por isso que ele coloca como um substituto sagrado. E aí a minha pergunta para você, pastor, como você lida e como você combate esses substitutos sagrados que muitas vezes nos tiram o foco daquilo que é essencial? Graças a Deus, queridos. Eu creio que já confessaram um monte de pecado aqui, tem que confessar também, né? O desafio é grande, nesse aspecto, até porque assim a tendência é que a gente tenha um sentimento de estar cumprindo a obra, de estar fazendo a obra. Então a gente tá envolvido com o reino, com a causa do reino. Então é como se já nós sentíssemos, né, como se o nosso coração já estivesse pleno, né, em relação àquilo que é para desenvolver. E esquecemos que, inclusive, os próprios, como já foi citado em Atos 6, os próprios apóstolos, quando viram a necessidade, ou algumas outras necessidades em relação ao reino, eles disseram, olha, não é razoável que a gente deixe, né, a palavra e a oração. Ou seja, se nós não focarmos nessas coisas, a gente vai acabar deixando de cumprir o papel que Deus nos chamou para desenvolver. Né? E confesso para os amados que eu preciso aprender muito, né? Lendo o capítulo, eu tive que ler ainda há pouco, né? Lendo todo esse manual, na verdade, belíssimo, né? Para a gente, inclusive, ver como é que eu faço essa espiral, né? Eu vou tentar construir essa ideia, né? Para poder verdadeiramente colocar como uma disciplina. Talvez esse seja o problema, que nós não colocamos como uma disciplina. A gente vai baseado na palavra, que a gente tem que orar sem cessar e fingimos que estamos orando sem cessar, né? Estamos ali durante o dia inteiro encarregados de outras atividades e esquecemos de parar para ser enfático, para fazer aquilo que é necessário. Então, confesso, trazendo para a minha vida particular, um pecado, né, que tenho cometido, não reservando, não tendo um cronograma. E talvez seja essa a resposta da pergunta: como eu faço para combater, né? São atividades eclesiásticas. Nós não estamos falando aqui de práticas pecaminosas. Então, é uma agenda pastoral, né? Que deveria ter como prioridade exatamente a oração. E olhando de um aspecto simplista mesmo, não demanda, por mais que tenhamos a necessidade de orar constantemente, mas ser específico em orações para com o rebanho é algo que não demanda tanto tempo, é só falta de organização. Olhando para o próprio capítulo vai nos trazendo, a gente percebe que existe, sim, uma forma simples de corresponder àquilo que Deus nos colocou como responsabilidade. E, sim, um dos pontos que eu entendo quanto à resposta da pergunta é colocando como sendo prioridade e responsabilidade minha. Essa é a única forma de ter essa prática em que eu não negligencio nada, né? E ainda tenho a possibilidade de fortalecimento, né? Porque eu creio que a oração ela nos traz exatamente esse fortalecimento e principalmente a direção. Eu fico às vezes pensando quantas vezes eu saí para os embates, para os combates, né? Do ministério, e faltou exatamente preparar o caminho para que isso acontecesse. E a oração é preparar esse caminho para que os embates possam ser travados, né? As guerras sejam travadas dentro do ambiente da prática. Então, como é que eu vou para a prática sem me preparar anteriormente? Sem ter esse tempo de direcionamento de Deus, e a oração é exatamente para isso. É para que a gente tenha essa comunhão, mantemos essa comunhão, mas para termos o direcionamento em relação ao que vamos realizar dentro do ministério. Então, eu confesso que fui impactado pelo capítulo do livro, né, olhando para a negligência, que muitas vezes eu oro pelo rebanho, mas olhando para aquilo que Deus me chamou, vendo com um olhar mais crítico, acredito que tenho deixado a desejar muitas vezes, né, e confesso esse pecado. E não quero, né, ser negligente nessa área,
esperar chegar no céu, né, pastor Marco, para poder orar, né? Pelo menos para poder organizar, né, nesse aspecto, né? Não vou nem precisar, né? Então é aqui. Deus quer me usar e eu preciso aprender mais sobre isso. Então, é tendo a responsabilidade e colocando isso como sendo prioridade. É uma responsabilidade e eu preciso colocar como disciplina, e não apenas como conhecimento. Conhecer de oração é fácil. Deus quer que a gente coloque em prática uma vida de oração e quebrantamento sincero na presença do Senhor. Deus nos abençoe. Amém, amém. Muito obrigado. Eu gostei muito de uma frase que você coloca aí, que é uma responsabilidade minha, né? Então, a gente não pode terceirizar ou culpar terceiros porque eu não oro. É uma responsabilidade minha. E eu preciso fazer disso uma disciplina e arrumar tempo para isso. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando eu estudava, eu ouvi uma história de alguém que ele orava todos os dias 1 hora por dia. E ele tinha um discípulo dele que acompanhava 1 hora por dia. E no dia que ele estava abarrotado de serviço, que ele tinha o dobro do trabalho, ele orava 2 horas. E aí o discípulo começou a perceber isso. E aí um dia falou, mestre, o dia está tudo tranquilo, você ora 1 hora. O dia que você está lotado, não tem tempo nem para comer direito, você quer orar 2 horas. Não estou entendendo. E ele falou assim, é porque nesses dias eu vou precisar muito mais do Senhor. Vou precisar muito mais das orientações dele, do auxílio, da capacitação dele. Então, por isso eu invisto o dobro do tempo de oração. E eu gostei muito e me fez lembrar ele com a sua fala. Só que eu não lembro o nome dessa pessoa aí. Se vocês lembrarem, depois vocês falam. Alguém gostaria de compartilhar também, de comentar essa segunda pergunta? Como você lida e combate os substitutos sagrados que muitas vezes nos tiram o foco da oração? Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Se não... Não. Eu respeito até a chance de outros fazer comentários, mas este assunto não dá para deixar. Isso é muita coisa. Nós estamos falando sobre muitos assuntos de importância aqui, porque, literalmente, por exemplo, eu coloquei ali, o pastor Bruno provocou na minha mente a questão da natureza de uma verdadeira experiência com Deus em oração. Eu coloquei algumas perguntas. E aí, quem está de fato com uma verdadeira experiência em oração? Os pentecostais, os não pentecostais, os católicos, os ortodoxos? Tem muitos modelos ali, gente. E até os batistas vão dizer, ei, cara, a gente não sabe nem como orar. Que está muito ruim para o batista falar isso. Ele não entende nem seu próprio legado de piedade, falando assim, mas está acontecendo. Eu ouvi um pastor dizendo que nossa igreja nem sabe como. A gente precisa imitar imitar nada. Ser obediente à palavra de Deus. Imitar ninguém. Mas então precisamos até clarificar isso. A natureza de uma experiência verdadeira com Deus em oração. Será que tudo que está dizendo, sendo promovido como verdadeiras experiências com Deus em oração, são verdadeiras experiências? Por que um pastor batista reformado, que não é tão carismático, alguns vão dizer nem um pouquinho, vai fazer essa pergunta? Porque não foi eu que fiz a pergunta. Eu lembro muito bem, num líder da Assembleia de Deus entrou em contato comigo dizendo eu queria conversar contigo sobre a natureza de uma experiência verdadeira para com Deus. Entrei em conversa com este homem dizendo, você sabe que eu não sou pentecostal e você está querendo conversar comigo sobre a natureza de uma experiência verdadeira? Eu falei, então, a piedade batista tem sido fortemente influenciada por Jonathan Edwards. E ele passou por maior avivamento, um dos maiores em toda a história. E no fim de contas, ele falou, a única coisa que pode ser uma indicação que sua experiência em oração foi verdadeira é compromisso mais íntimo com Cristo Jesus. E compromisso mais fiel aos seus irmãos em Cristo Jesus, amando eles como Deus nos ama. Além disso, o resto pode ser fabricado.
Então, isso é a primeira coisa para ser lembrado sobre oração. Oração que é verdadeira, glorifica Deus e se expressa em amor puro por outras pessoas. Além disso, pode se tornar show. Segunda coisa que nós, acho que vale a pena para a gente pensar, eu coloquei algumas, quais são as ferramentas, porque prioridade queria dizer o quê? Tem que tomar certas decisões, que nós vamos priorizar tal coisa. Muitas igrejas batistas só têm até os pastores para culpar. Culto de oração entram em colapso. Entrou em colapso. A culpa de quem? Os pastores. Falta de oração. Gente, culto de oração, priorizando oração regularmente com os diáconos, presbíteros dentro da igreja local. O próprio pastor diariamente orando para as pessoas. Esta palavra não dá para terceirizar a oração. Gente, tem que ser o exemplo. Bom, tudo isso está nos dizendo que precisamos levar para frente a prioridade de oração. Finalizando aqui, pastor Marcelo. O Dr. Mark Dever tem feito mais para desafiar os batistas e outros evangélicos sobre a igreja saudável do que qualquer outro pastor da nossa geração. E quando ele vai se reunir seus presbíteros, se eles vão conversar sobre problemas dentro da igreja, questões, desafios, coisas assim, mas ele diz, a prioridade é que nós vamos orar pelo rebanho. Nós vamos orar pelo rebanho. Meus irmãos, não há substituto para os líderes da igreja priorizando oração em favor do rebanho, que só destaca, finalizando, pastor Marcelo, que só destaca, está ruim ser um pastor sem uma equipe de apoio, presbíteros, ou pelo menos diáconos consagrados que vão entrar nessa obra contigo. Pense muito sobre o assunto do ano passado. Gente, um cargo muito pesado fazer tudo sozinho. Pastor Marcelo. Verdade, verdade. Muito obrigado, pastor Mark. Pastor Robson, você no livro o autor ele coloca que ele tem alguns métodos de orações e tem desenvolvido isso com a sua igreja. E um desses métodos aí ele coloca ali como oração deliberada, né? Método de oração deliberada pelo rebanho. Aí eu quero trazer, claro, você pode comentar o método dele, né, no livro, mas eu queria trazer para o pessoal. Você tem algum método? Se você tem algum método de oração parecido, diferente desse, e você pode compartilhar, de repente nos ajude aqui vai nos enriquecer aqui quanto ideias e sugestões para termos uma vida de oração mais contundente, aí eu acho mais ampla aí na vida da igreja. Ok, pastor Marcelo. A pergunta, né, é para confessar mesmo. Mas, diante de todos, né, aí já falando, um fato que me chamou a atenção, e logo foi o primeiro a falar, o pastor Roberval, falou da questão, né, que até o capítulo 3 tem um título, né, que é Fundamentos. Então, os irmãos aí estão baseando bem, assim, Bíblia e oração, essa importância. Antes de falar aí do método assim, que o autor colocou, eu vejo, assim, nessa questão da pandemia, então, em 2 anos, vamos colocar um pouquinho antes, né, da pandemia, Deus trabalhou muito comigo na questão de ter uma vida maior de oração. E eu vejo, né, alguém falou já assim, a disciplina. Eu vejo que muitas vezes eu levantava e como, né, a gente tem amanhã, pelo menos, né, assim, para orar, eu fazia outras coisas. E eu gostava muito de jornal, né? E muitas vezes eu tinha que assistir o jornal, seja da Globo ou outro, e aí o jornal começou a ser mais cedo, e eu deixava isso para depois. Daí, como não era jornal, era o celular, né? Redes sociais, sempre já pensando em respostas. E Deus começou a trabalhar muito a questão de prioridade, questão ali, né, de vida de oração. E então, trabalho por mim, tive que aprender isso.
E com a pandemia eu vejo que ajudou, que eu comecei, né, até a levantar mais cedo e participar de grupos de orações. Hoje a gente fala assim, né, que a gente tem muito a crescer, mas por outro lado, se eu olhar assim, tem muitas igrejas, né, eu acho que a pandemia desenvolveu mais grupos de oração entre pastores, missionários. Então, graças a Deus, assim, tem participado. Daí com isso eu falo, né? Eu me disciplinei, tenho buscado, ainda estou muito abaixo do que, né, precisamos. Mas aí como igreja, né? O autor colocou aí o método dele, né? E graças a Deus foi sucesso que levou para as mulheres, lideranças e tudo mais. Aqui, falar bem a verdade, isso ano passado, com a minha esposa, a gente pegava a listagem de membros. Aqui nós somos em 37 agora, né, atualizados, mas 10 uma congregação, nós estamos em 2, né? A gente pegava a listagem de membros e começava a orar, tirava um dia na semana, orava cada um, e com a pandemia até mesmo, eu lembro o tempo que a igreja, né, a gente ficou pelo menos um mês aqui com a igreja, né, que não pôde ter os cultos, a gente orava aquela semana e até gravava, né, os membros. E, infelizmente, é aquilo, como alguém já falou aí, né, faltou a persistência. Hoje tenho falhado que não tem esse método, assim, a orar, né, por cada membro, coisa, a gente ora em geral, assim, pela igreja, ou como tem algum membro, né, enfermo, coisa a gente coloca mais. Mas o método eu vejo, né, é, já tive, assim, eu vejo fundamental, pegar um dia, que seja na semana, ou se dividir, igual o autor colocou, né, cada dia, colocar uma família, estar ali em constante, assim, oração, tenho falhado. E talvez até por isso, a dificuldade em ter na igreja também. E como é 2 congregações, a gente vê até a diferença, né? No Zaica, que é uma congregação mais simples, e lá nós temos um líder, lá a gente, esse ano, começamos a voltar a ter o culto de oração de quinta-feira. Eu faço questão de ir, lá é 10 membros, como mais alguns não são, então dá 12, 13, mas é o momento que a gente tem comunhão, é o momento que a gente pensa nas ações evangelísticas, né? E graças a Deus eu vejo lá a questão de visão da igreja crescer. Estamos para começar os PGMs de volta esse mês, né? Então eu vejo assim muito mais fácil, como a oração ali é fundamental. E aonde eu estou é no bairro São Cristóvão. O pessoal não começou a vir. Vem na 2 semanas e para vir. Daí eu voltei para online e mesmo online tem dificuldade. Então, você vê como que é mais difícil essa questão evangelística, o pessoal está mais acomodado. E a gente sabe, assim, essa prioridade, né, de oração, assim, na igreja. Mas voltando, né, à questão, assim, da pergunta, eu vejo daí até essa questão, e lendo, né, o capítulo, assim, da oração, essa prioridade de a gente ter métodos, sim, objetivos por membros, até atividades da igreja, né? E eu vejo, às vezes, a gente fica relance. Ano passado, a gente tinha até, mesmo online, como não podia atender, vigília de oração pela igreja, por cada departamento, né? Então, não vou falar que a gente não tem nada, mas a gente tem constantemente cuidar disso e levar, né, a essa disciplina. E nós, como pastores, né, até o autor colocou aqui, temos, né, essa responsabilidade. Então, isso aí, como essa palavra pega em nós, né? Assim como da palavra, a oração também, né? É uma responsabilidade nossa orar aí pela ovelha. Então, isso aí pegou e eu vejo que tem que voltar, né? Colocar lá a praticar mais, assim, fazer mais método. Tem diversos, talvez outros tenham, né? Mas aqui, assim, eu tenho falha especificamente tirar. Não, hoje eu vou orar só pelos membros, ou um método só para ficar orando ali. Ok? Acho que é isso. Muito obrigado, pastor Robson. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Comentar alguma coisa sobre essa pergunta 3? Marcelo, eu tenho um comentário e uma pergunta, na verdade, tem uma dúvida também. Eu organizei aqui no Logos, eu uso o Logos para preparar os estudos, e ele tem um item lá de oração, então eu organizei os ministérios, as famílias, né, coloquei lá na minha agenda, né, levantar às 6 da manhã, fazer exercício físico, voltar
orar pela igreja junto com a minha devocional, então cada dia orar por uma família. E eu estava pensando em algumas coisas aqui, né? A primeira dificuldade que eu tenho não é em estabelecer um método, porque eu acho que eu sou chato, eu sou sistemático. O problema, eu acho que é a prática desse método. A maioria dos dias eu não consigo fazer. Poucas vezes, na verdade, eu consegui fazer. Eu acho que talvez até por prioridade e tudo mais. Mas a pergunta que eu tenho, que eu queria até ouvir, hoje eu estou numa igreja que tem 15 membros, então eu orar pela igreja inteira é muito tranquilo. Meu irmão comentou lá, a igreja com 30 membros. Isso a gente aplica a igrejas maiores, por exemplo, o pastor orar por cada membro quando essa igreja tem 400, 500, 1.000, 2.000. Você pegar igrejas americanas aí, ou até a do Marco, acho que é uma igreja grande, pegar 5, 10 mil membros, como que a gente faria isso? E a outra dúvida que eu sempre tive é o seguinte: a gente usou aquele texto da prioridade da palavra e oração, né? Mas aquele texto é atribuído aos apóstolos, né? E até onde a gente sabe, nós não somos apóstolos, eu espero, né? Mas, assim, será que isso se aplica a nós como líderes também? Ou teologicamente era algo para os apóstolos? São algumas perguntas que sempre me vêm à mente quando eu penso nessas coisas. A primeira pergunta é fácil, eu respondo. A segunda é mais difícil e o pastor Marco responde. Ou o Francimário, que acabou de chegar aí. A primeira, ele coloca justamente isso, Bruno, aqui no livro. Uma igreja, ele faz uma conta de uma igreja de 1.500 membros, por exemplo. E aí ele fala que a pessoa tem que ter, numa igreja como essa, 5 pastores seria suficiente na divisão que ele faz. Ele faz tipo um calendário e ele ora 28 dias, separa 28 dias do mês para orar por todos os membros. Então, cada dia você ora por alguns membros, e aí dividindo esses 5 pastores aí contemplaria os 1.500 membros sendo cobertos aí, entre aspas, né, sendo alcançados pelas orações pastorais durante todo o mês. Isso Então, presbítero voluntário ou pastor em tempo ele integral? coloca pastores, então ele coloca 5 pastores, mas aí você pode ter líderes, presbíteros, pessoas que te acompanham perto aí e que possam dividir os nomes aí. Depois vocês podem trocar as listas, né? Mês que vem eu fico com essa turma. E aí você tem essa liberdade. Agora, a segunda pergunta aí pode fazer o pastor Marco, o Francimário ou qualquer outro aí que quiser responder, fique à vontade. Só faz favor de repetir a segunda pergunta para me entender bem a sua colocação. Acho que a minha outra dúvida, a última, né, é essa questão, a prioridade da oração, eu entendo como realidade, e a gente usa bastante aquele texto dos apóstolos, que eles falam que eles tinham que priorizar a oração e a palavra. Eu entendo que o contexto ali da palavra era a pregação, mas também a propagação do evangelho, né, era um ministério apostólico mesmo de fundação da igreja, né? E ali a oração é a prioridade. Aí eu até brinquei, eu acho que aqui a gente não é apóstolo hoje, esperamos que ninguém seja apóstolo, mas será que essa prioridade ela ainda se aplica ao pastor hoje, oração e palavra, teologicamente pensando naquele texto, ou será que aquilo era uma tarefa apostólica? Então, uma pergunta boa, bem colocada. E a resposta eu ia dirigir todos à página 89 da nossa leitura, porque, para mim, pessoalmente, gostei da leitura até página 89, mas alguma coisa explodiu na minha alma lendo aquele 89, que basicamente trata diretamente a sua pergunta, pastor Bruno. O plano e o padrão redentor de Deus levaram ao estabelecimento da igreja, na qual tribos, línguas, povos e nações são transformados por meio do evangelho de Jesus Cristo. O pastor Bruno, só abrindo parênteses sobre nossa conversa sobre a teologia bíblica, eu trabalho especificamente em teologia bíblica da missão. Para mim, a teologia bíblica e a teologia bíblica da missão, com toda honestidade, está difícil
distinguir as duas coisas. Porque tudo na Bíblia está chegando ali, este ponto da redenção de pessoas de todos os tribos, línguas e nações. Mas só continuando, essas pessoas redimidas são trazidas a uma igreja local guiada por líderes biblicamente qualificados que pastoreiam sua alma como representantes do Supremo Pastor, ao qual intercede continuamente por seu povo. Aqueles que pastoreiam como representantes do Supremo Pastor e cuidam das almas do povo redimido de Deus, também são chamados a apelar em favor de cada alma, cada alma confiada ao cuidado deles. Um aspecto essencial de pastorear o povo de Deus é orar com eles e rogar em favor deles diante do Pai. O ministério de oração possibilita o ministério possibilita o ministério do Espírito e capacita todo o corpo de Cristo a obedecer aos mandamentos das Escrituras. E só finalizando aqui, esse padrão tem sido parte do plano de Deus para redimir o povo dele desde o começo. Deus designa líderes para serem intercessores, aqueles que representam as necessidades do povo de Deus. Por meio da obra de Cristo, agora todo crente tem acesso pleno ao trono de Deus. As orações de um pastor não são melhores ou necessariamente mais eficazes. No entanto, e agora o autor responde diretamente a sua pergunta, e eu confesso, concordo totalmente com o pastor Croft. No entanto, os pastores têm a responsabilidade especial de fazer diligentemente súplicas por seu povo. O chamado dos pastores é claro, mas é totalmente de graça. Orar em favor do rebanho é apenas uma parte da obra de um pastor fiel, mas certamente é uma parte da obra. Muito bem, muito bem. Respondeu, Bruno? Okay. Pastor Francimário. Oi, pastor, pode falar. Diante do pastor colocou, eu achei interessante a questão assim de intercessores, né? O autor coloca desde lá de Moisés, né? Que ele vai citar do Antigo, fala do próprio Jesus e fala, né, do apóstolo Paulo. E depois do apóstolo Paulo, até em Efésios, como ele pede ali para a igreja, né, estar orando em espírito, vigiando com perseverança. Ali não é somente a igreja, né, como assim os membros, mas ali até como pastores, porque eu vejo até depois o autor vai citar assim aqui na página que o pastor leu, né? Então esse sentido. Então até me chamou a atenção o livro que põe essa responsabilidade, né, para nós sim. E sabemos, né, cuidar do rebanho, a questão da palavra e oração, eu vejo bem importante. Gostei dessa colocação, Bruno. Até uma coisa que vem na mente, é mais fácil, né? Às vezes a gente, como você colocou, dedicar mais na palavra, a gente vê e deixa a oração para depois, né? E eu achei interessante que é um fundo histórico. Mas igrejas que põem a prioridade à oração, não só na teoria, né? Uma igreja que ora e gosta de falar, tem culto de oração, mas uma igreja que pratica, você vê a diferença. Já faz tempo, mas eu lembro, fiquei um mês em Recife, fazendo promoções de missões. Eu nunca eu esqueci o pastor Miqueias, ele cuidava de 2 igrejas, não sei o nome das igrejas, mas interessante que tinha que chegar, o meu compromisso mesmo, chegar 1 hora antes, porque tinha oração com os diáconos e líderes da igreja. Então, ali, o momento de oração era oração e cânticos, e isso, como era 2 igrejas, de manhã, eu preguei 2 vezes numa igreja, na outra, né, a gente chegou lá, mesmo esquema, e durante a semana fui falar para grupos, não sei se foi para homens, mas, de novo, um outro grupo, né, assim, de oração.
Então, isso me chamou a atenção, como leva a igreja a ter grupos, né? Assim, que realmente que ora, a igreja, coisa, e você vê isso assim na vida do pastor, e ele vai falar do exemplo, né? Eu acho que tem até outra pergunta, não passando, mas eu vejo assim como essencial. Hoje, na pandemia, eu falei que cresci mais individual, eu vejo que aplicar mais. Tem a igreja do pastor Fabrício, o Fabrício, que é da Junta de Missões em Brasília, ele levou a igreja a orar às 5 horas da manhã. Então, como ficou a pandemia, por questão de saúde, né? Ele começou online e ele colocou nas redes sociais e eu entrei um dia, comecei a participar. E foi tão bom, porque ali tem pessoas de vários lugares do Brasil e conheço os irmãos que nunca vi pessoalmente, mas temos uma rede de oração. E hoje, né, essa semana mesmo ele não está podendo, mas tem os irmãos da igreja. E não só às 5 da manhã, eu sei que tem grupo da noite, e está criando uma igreja que ora. Então, eu vejo assim, né, é assim, fundamental. Só que um exemplo, né, se eu for colocar outro pastor assim que ora, é o pastor Fabrício. Então, eu vejo assim, né, exemplos assim, a começar em nós mesmos, assim, crescer, né, e isso me chamou a atenção para a gente ver a igreja não só de falar que nós fazemos vigília, coisa, mas ser uma igreja que ora da importância aí da oração. Tudo bem, obrigado, Robson. Deus abençoe. É uma boa, é um bom exemplo desse pastor que você coloca aí agora. Francimário, a pergunta 4 diz assim: o que você acha desse formato que o autor coloca aí no livro, de reuniões ministeriais com grande investimento em oração, adotado pelo autor aí? Você viu que ele, em todos os ministérios, ele inseriu a prática da oração, começa se orando e precisa investir um bom tempo aí dessa reunião em oração. Acho que ele até pega isso da igreja do Mark Dever, que também faz isso nas suas orações, nas suas reuniões ministeriais. Em rápidas palavras, como suas reuniões ministeriais são e qual atenção é dada à oração nessas reuniões? Isso é uma coisa mais prática. Você pode comentar do livro? Eu disse no início aqui, eu quero trazer isso mais para a nossa prática, né? O autor coloca a visão dele, no contexto dele, e que a gente traga para a nossa aqui. Tem sido muito rico lê-lo, eu tenho pego aqui já muitas coisas dele, mas é importante que a gente tenha isso prático na nossa vida, e por isso eu tenho trazido essas perguntas no âmbito mais prático. Então, como são as suas reuniões ministeriais e qual atenção é dada nessas reuniões às orações? Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Que bênção podermos estar juntos aqui nessa quinta-feira. Pastor Marcelo, eu acredito que nós falamos muito de oração e fazemos pouco. Essa é uma triste realidade. Nós temos uma boa oratória de oração, sabemos muito em termos de teologia de oração, mas na prática nós estamos ainda iniciando, engatinhando. Falando da minha experiência, claro que nós sempre temos que crescer muito, principalmente nessa disciplina. Então, eu tenho aprendido com alguns homens de Deus e posso falar de algo que nós estamos vivenciando agora. Hoje é o 32º dia que nós estamos trabalhando aquele material, acredito que pastor Marcelo, pastor Roberval, até talvez o Melquisedeque também conheça, os 40 dias de jejum e oração, esse livro aqui, Avivamento Verdadeiro. Estamos trabalhando, faltam 8 dias para a gente fechar esse ciclo com a igreja, oração e jejum. Então, essa é uma das coisas que nós temos feito. Né? Pelo menos uma vez no ano eu levo a igreja a tirar esses 40 dias para dar essa ênfase. Né? Não tem nada de místico em 40 dias, poderia ser 41, poderia ser 39. A questão é que eu já estou pegando aqui 40 dias, já tem 40 devocionais pronto, então eu estou trabalhando isso com a igreja no momento. Nós precisamos melhorar a questão dos cultos, por exemplo. Culto de domingo à noite, nós tiramos, antes do culto iniciar, 15 minutos para orar.
Então, o dirigente daquela noite, ele está, então, publicamente levando a igreja a orar nos primeiros 15 minutos que antecede o início do culto. E isso também é uma outra prática que nós temos adotado para começar, mas a ideia é ir ampliando isso. Então, são coisas que nós precisamos fazer e eu entendo que Jesus foi uma pessoa que orou muito. Ele dedicou muito tempo à oração. E aí, trazendo para o cunho pessoal, nós também precisamos fazer isso. Precisamos dedicar mais tempo, irmãos. Nós somos tentados a resolver muitos problemas, dos quais muitos deles só será resolvido através da oração. Então, que o Senhor Deus nos ajude na compreensão disso e que nós possamos, então, estar mesmo, de fato, voltado para o Senhor. A Igreja de Cristo, durante toda a história, aquela igreja tem sido uma igreja vitoriosa, porque, consequentemente, tem sido uma igreja de oração, uma igreja que persevera nessa disciplina. Então, nós precisamos fazer a mesma coisa, levar o nosso povo a orar, levar o nosso povo a jejuar, porque, afinal de contas, ainda é uma prática bíblica e nós não podemos perder isso de vista. É isso aí. Obrigado, pastor. Amém, amém. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra para comentar esse ponto sobre como são as suas reuniões ministeriais, que atenção é dada à oração nessas reuniões? Alguém gostaria? Eu falo, Marcelo. Opa, pode falar. Graças a Deus, querido, bom dia. O Marcelo e o Roberval me conhecem de bastante tempo, os demais pastores, a gente está se conhecendo por aqui. Eu nasci numa igreja neopentecostal. Depois eu vim para uma igreja reformada. E eu confesso que numa igreja neopentecostal, onde podemos dizer que a teologia era bem rasa, mas em oração era muito mais profundo. E hoje eu faço parte, hoje eu estou como pastor auxiliar numa igreja batista, uma igreja reformada, onde a teologia tem muita profundidade, muito saudável, mas em oração nós estamos muito rasos. E mesmo nas nossas reuniões ministeriais, que é dividido ministerialmente essas orações, ainda há uma dificuldade muito grande de conseguir levar o povo, os irmãos, os membros a esse período de oração, a que as reuniões, que mesmo as nossas reuniões que são denominadas como reuniões de oração, elas acabam sendo consumidas por conversas e se fala muito sobre o que vai orar, até quando vai orar já está encerrando o nosso tempo de oração. Nós temos uma hora de reunião ministerial para poder orar. Então, até que se apresenta cada um dos problemas, quando vai orar, resta 5 minutos para a oração. Tem sido um grande desafio. O método, sim, é muito bom quando você separa, né? Há uma facilidade maior de você orar. Nós percebemos que há aqueles que têm sede, que têm vontade, aqueles que têm mesmo de estar em oração, coisa que nos cultos públicos nós não conseguimos. Um outro agravante que nós tivemos, Marcelo, assim, que presta atenção nisso, é como migra muitas pessoas para a igreja, e essas pessoas vêm de várias denominações. O pastor Gerson, ele tem um cuidado, ele tem uma preocupação de liberar nas reuniões e acaba inibindo a oração nos cultos públicos, porque ele tem uma preocupação de como é que vão orar, qual é o tipo de oração que vai acontecer durante uma reunião de oração. Isso tem sido notado, isso é um fato, essa preocupação de se vão orar em línguas, o que vai acontecer, se vão orar gritando. Então, essa inibição tem sido colocada na igreja, que leva a igreja a orar menos. Um ponto nosso que deu bastante certo e que tem acontecido até hoje, devido a esse período da pandemia, nós começamos a fazer orações 1 hora, a meio-dia, 1 hora de oração, da meio-dia a 1 hora para todos aqueles que pudessem, orando pelos enfermos. Basicamente, essas orações eram pelos enfermos, pelas famílias enlutadas, por essas adversidades que a pandemia trouxe. Esse período foi o melhor período. Nós começamos a ter nessas reuniões 20 pessoas,
Teve reuniões que nós tivemos até 30 pessoas na hora do almoço, era feito por Zoom, essas reuniões, e foi um período bastante precioso e continua dando certo. Esse período separado da meio-dia a 1 hora, para todos aqueles que podem participar. Tem sido o nosso melhor método de oração. Ok, muito obrigado, pastor José Augusto. Quinta pergunta, o nosso tempo está bem apertado aqui. Ô Bruno, vemos que as orações públicas são grandes oportunidades para o ensino da congregação, para a instrução da congregação. Como você utiliza dessas preciosas oportunidades em suas reuniões públicas aí? Eu li essa pergunta, infelizmente eu estou meio atrapalhado com o livro, fiz pergunta que tinha resposta no livro já agora há pouco, né? Então vocês me perdoem. Mas eu li essa pergunta e eu me lembrei de uma frase de um dos meus professores, né, que mais me influenciou, o Carlos Alder, ele dizia o seguinte: se você quer saber o que uma pessoa crê, observe como ela ora. Não o que ela fala, como ela ora. Então, é interessante isso, né? Eu acho que é extremamente fundamental. A oração pública, principalmente, ela tem que ser feita com muito cuidado, né? Então, evitar esses pedidos muito pessoais, confissão de pecado, né? Já vi gente orando publicamente, confessando pecado. Assim, calma, meu irmão. Não é o momento, né? Você confessa, fala lá com o pastor, não vai confessar para o pastor, né? Mas assim, você precisa de aconselhamento, tá pesando no coração, né? É hora de uma confissão pessoal, né? Ou então orações muito travadas e até heresias. Já vi gente orando até em heresia, né? Uma igreja, eu fiquei sabendo há um tempo atrás de uma igreja que estava orando pela conversão do diabo, né? Então a gente vê algumas coisas assim, e realmente são oportunidades de ensino, mas eu acho que a gente tem que ter muito equilíbrio nisso, né? Igual o irmão acabou de falar, será que o fato de ser uma oportunidade de ensino quer dizer, então, que só um teólogo ou só alguém com todo o preparo possível pode fazer uma oração pública? Eu acho que é uma oportunidade não só de ensino, como também de aprendizado, né? Ninguém nasce sabendo orar publicamente. Eu acho que existem características, eu gosto muito dos salmos de ação de graça e salmos de lamento da nação, né? Naquelas estruturas do tipo de salmo que tem, né? E eu comparo a oração pública nossa muito com esse tipo de salmo, a olhar os interesses realmente públicos e trazer realmente ensinos, teologia, e a nossa oração ela precisa refletir, especialmente a oração pública, né? Refletir aquilo que nós cremos enquanto comunidade, é o que eu pensaria aí. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra e falar sobre essa questão 5? Não? Nenhuma? Então... Pastor Marcelo, Sim. me permita só fazer um adendo aqui. Nós falamos muito sobre essa questão da nossa negligência de orarmos, da nossa negligência de estarmos buscando realmente, mas eu precisaria também compreender que tipo de oração o nosso coração se dirige a Deus. Porque hoje nós temos uma oração que eu chamaria ela de pedinte. Ela é até mendigante em certos termos. Ela só pede, só a seu favor, só para te abençoar, só para te proteger, para te guardar. E eu creio que não tem uma oração melhor do que ali em Crônicas, né? Segundo Crônicas 7:14, porque a igreja não está se humilhando diante daquele que é soberano, diante daquele que é Senhor. Eu tive uma experiência junto com a igreja lá na cidade de Milagres, no Ceará, que numa noite nós paramos um culto, na verdade, a minha intenção já foi essa, de não apenas ministrar uma palavra, mas de levar as pessoas a orar.
E quando nós começamos a orar e nos colocar diante de Deus, diante dos nossos pecados, não como o Bruno falou aí, não necessariamente falar daquilo que estamos pecando, mas ter um coração contristado, confrontado dos erros que estamos cometendo diante do Senhor, e não da graça de abundância que já nos foi dada, mas de nos colocarmos na nossa posição como aqueles que necessitam do Senhor. Houve, na verdade, algo muito impactante, porque a igreja, e eu vou tomar assim por mim, porque no momento de oração, meu coração se sentiu com algo que já fazia tempo que eu não tinha experimentado, que era um choro, não um choro de pedir por situações, mas um choro de clamor, um choro de socorro para Deus. E por um segundo que eu parei, eu percebi que toda a igreja estava comovida nesse sentido, entendendo que isso era importante, que nós precisamos nos colocar diante de Deus muitas vezes, não apenas como pastores, não apenas como líderes, não apenas como pessoas convertidas, mas entender que aquele que é santo é extremamente santo. E nós estamos lidando com alguém superior. Um dia nós estaremos na presença dele e poderemos, com a graça e bondade de Cristo, contemplar tudo isso de uma maneira mais ampla. Mas eu creio que a nossa ideia de oração, muitas vezes, ela é muito rala, ela é muito pequena, ela é até egoísta. Então, quando eu olho aí para esse texto, eu vejo que a primeira palavra é humilhar-se. Depois vem a oração. Se nós não se humilharmos diante de Deus, se nós não implorarmos o seu favor, o seu perdão, não adianta você orar. Sabemos que nós mesmos não sabemos nem como orar, que é o Espírito de Deus que nos leva a Ele aquilo que necessitamos. Falamos 500 palavras e o Espírito diz, não, que ele precisa do Senhor. Só isso. Então, eu vejo que às vezes é isso, é ter essa consciência do que estamos orando, do que estamos buscando e que favor estamos esperando de Deus. Apenas só esse fator para tentar contribuir. Amém, pastor Carlos. Muito, muito bem colocado. Eu concordo com o irmão e aqui, pelo menos na nossa igreja, o que eu tenho tentado fazer nas nossas reuniões públicas é ensinar os tipos de oração. Então, na nossa liturgia de culto, nós temos oração de adoração, reconhecendo os atributos de Deus, dentro de uma leitura bíblica feita. Nós fazemos oração de gratidão a Deus quando compartilhamos um testemunho, então vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor, de petição quando temos os enfermos e outros, e também de confissão diante de um desafio que a palavra nos faz, de um confronto que a palavra nos faz. Reconhecemos a nossa deficiência em Deus e a nossa dependência de Deus para a vida cristã. Então, temos colocado isso na nossa liturgia, esses tipos de orações, para que a congregação conheça e saiba como orar das diversas formas que ela existe, né? E, claro, transbordando de um coração de acordo com a oração que está sendo feita. Adoração, gratidão, petição, confissão. Então, isso que a gente tem tentado praticar aqui na nossa comunidade. Bom, nós temos aí a última pergunta que eu vou deixar aberta a geral e logo em seguida o pastor Mark tem a palavra aí, que nós vimos que o autor ele coloca no finalzinho aí na conclusão que não existe forma melhor de pastorear o rebanho de Deus senão essa de ele faz uma pergunta, mas uma pergunta que já tem a sua resposta, né? Não tem forma melhor de pastorear senão também de interceder pelo rebanho de Deus. E que Jesus nos chama com uma doce voz. E aí eu coloquei aí, como você, pastor, tem respondido à doce voz de Jesus quando ele o chama para orar? Então, que eu e você respondamos isso ao Senhor, acho que da melhor forma que existe, né? Que é orando. E eu passo já e fica aberto aí para quem quiser responder ou compartilhar alguma coisa, e logo em seguida o pastor Mark
tem a palavra. Eu, de já, sou muito grato, mais uma vez, por poder conduzir os irmãos aí nesse tempo. Muito, muito obrigado, me senti muito honrado aí. Deus abençoe a todos. Só uma observação aí, pastor Marcelo. Eu acredito que a questão em si, em tudo que foi falado, que esse capítulo nos ensina, é que quanto mais nós oramos, mais nós sentimos a necessidade de orar. Então, é isso que nós precisamos considerar e pedir que o Espírito Santo, que nos ajuda na nossa vida de oração, ele nos conduza a passos largos, de forma que nós tenhamos, a exemplo do nosso Cristo, uma vida centrada em Deus, porque de fato nós temos comunhão com o nosso Deus, e uma das vias importantes nesse processo é a oração. Eu estou lendo um livro e gostaria de compartilhar com os irmãos. É um livro muito bom, um dos melhores que, pelo menos até o momento, se mostra sobre essa temática. É esse aqui, ó, do J.I. Parker, tá? Ele fala sobre como encontrar o nosso caminho, começando pelo dever até chegar ao deleite. Então, oração do dever ao prazer. Então, é um livro muito bom, uma perspectiva muito legal. Então, fica aí essa recomendação também, que tem abençoado a minha vida. Obrigado. Pastor Deixa eu Marcelo, aproveitar não, essa dica faz do favor. pastor Centenário. Me perdoe, só um instantinho. Esse outro livro também que eu acho que é interessante, Amado Timóteo, que é de Tom Askell, e ele faz uma breve introdução, mas ele pega grandes autores aqui, inclusive nesse livro aqui ele traz o Mark Dever, ele tem Conrad McBell, Terry Ted Christie, Andy Davis, Martin Wood, enfim, meu inglês não é tão perfeito quanto o do pastor Mark, mas eu acho que dá para entender. Esse livro eu estava vendo, fazendo uma comparação. Ele é o paralelo, geralmente, e é isso que o pastor Brian está ensinando também, de uma outra forma, de um outro contexto, de uma outra maneira. Mas é buscar isso. Desculpa aqui, mas eu precisaria só dar essa palavrinha. Não, ao contrário, eu fico agradecido. O Dr. Asco é um amigo da gente. Tempo está passando, não dá para me falar tudo sobre o impacto dele na minha vida, mas eu fico muito agradecido para a vida dele, o ministério dele. E, pastor Marcelo, queria agradecê-lo. Tem tanta coisa. A gente pode continuar mais uma hora conversando. A gente não vai, mas pode. Eu só ia dizer, finalizando, porque a gente não destacou um ponto importante sobre essa questão do ministério de oração. Pense bem em cada pastor que está aqui participando sobre a importância de um espaço maior cada domingo para sua oração pastoral em favor da sua congregação. Quem sabe dando mais espaço, quem sabe até escrevendo uma oração, que você vai pensar muito detalhadamente sobre os pedidos que vão ser oferecidos na oração pastoral, cada domingo, como ministério de oração. Bom, mais uma vez, encerrando aqui, deixe eu só fazer algumas observações, finalizando aqui sobre a questão de oração. Eu coloquei alguns recursos ali. A questão de oração é extremamente interessante. Em termos de piedade evangélica, você vai ver que houve um período em que o povo de Deus não estava orando. O padre orava em favor da gente. É só repetir aqui até questões de oração. Chegando ali, grande reforma, houve a necessidade de ensinar o povo de Deus como orar. E não é por acaso o que as pessoas enfatizaram foi a importância do Pai Nosso. Eu coloquei aquela expressão ali em nosso grupo do chat. Ore os salmos, entende bem
muito bem o Pai Nosso. Meus irmãos, e siga o modelo de Paulo. Isso é tudo que eu vou falar sobre oração. Ore os salmos. Hoje à tarde, eu vou passar a tarde em oração, priorizando hoje Salmo 47. Eu vou orar com um monte de pessoas. As pessoas já mandaram para mim muitos pedidos de oração. Todo o Brasil. Eu vou orar em cima de Salmo 47. Porque orando os salmos, eu não preciso ter nenhuma preocupação que a minha oração está de acordo com a vontade de Deus. Está. Ore os salmos. Entende o Pai Nosso. O que Jesus está nos ensinando sobre oração? Gente, muitas vezes, aqui no Brasil particularmente, a oração é muito mais complicada do que a Bíblia nos ensina. Ore o Pai Nosso com entendimento. Cristo Jesus falou, ore assim. Então, entende bem o Pai Nosso. Siga o modelo do apóstolo Paulo. Siga o modelo do apóstolo. Ore sobre os assuntos que o apóstolo Paulo orou. Se fizer isso com fidelidade, como prioridade do ministério, sem dúvida, nossa vida de oração será enriquecida e nossas igrejas impactadas. Porque, como Hebreus 13:17 diz, cada pastor tem responsabilidade de zelar para a saúde das almas do seu rebanho. E certamente um componente importante é orando com fidelidade ao nosso rebanho. Que Deus abençoe e até nossa conversa da semana que vem.